Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Legend e ontem eu estava deitado na minha cama vendo TikTok e acabei me lembrando da treta do Igor 3K e do Monark. E resolvi fazer esse vídeo como uma forma de alertar vocês sobre os prós e os contras de você abrir um podcast aqui. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, deem like, se inscrevam no canal e comentem se vocês querem vídeos mais trabalhados como estes. Tá, primeiro, então vamos nessa. Primeiro vamos contextualizar um pouco essa parada. Bem, em 2025, segundo o Spotify e a Ibope, regularmente 40 milhões de brasileiros escutam um podcast. E para vocês terem uma noção, isso é quase que o tamanho de toda a população da Argentina. Eu sei que a Argentina e o Brasil não estão muito bem, mas é quase o tamanho de toda a população da Argentina e o Brasil é um dos segundos maiores, é o segundo maior consumidor de podcasts do mundo, apenas atrás, é claro, dos Estados Unidos. Em janeiro e até julho de 2024, foi relatado que no Brasil houve um aumento de 20% da população que consome um podcast. E por que eu estou a falar isso? Isso é simples. Porque a maior parte das pessoas que escutam essas informações pensam, tá, é uma boa ideia abrir um podcast, certo? Tá, olha, acho que eu tenho uma notícia má para te dizer. Apenas 1%, você escutou bem, 1% de todos os podcasts abertos são financeiramente sustentáveis. Isso é tipo você ganhar uma Olimpíada de tão difícil é. Acho que talvez ganhar uma Olimpíada seja mais difícil. Talvez, sei lá. Isso daqui não é uma palavra, são palavras saídas da minha boca sem embasamento nenhum. Não, tem bases. Baseado em quê? Baseado em Scott Galloway, que é o professor da NY1, numa palestra da SXSW, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Então, o mercado do podcast é enorme, vem crescendo muito, é bem grande, mas para quem começa agora, a fatia é bem pequena. Então, você tem que saber bem onde você pisa e para isso eu estou aqui para deixar um pouquinho mais informado. Tá, e sobre a treta do Flow Podcast, que por acaso também inspirou desse vídeo, e eu nem queria entrar em detalhes sobre essa treta, mas vou dar aqui um breve resumo baseado no que eu entendi sobre o aspecto, então não tomem essa parte do vídeo como verdade absoluta. Vai. O rompimento do Monark e do Igor 3K começa já a acontecer a partir de fevereiro de 2022, depois daquela transmissão um tanto que polêmica, que o Monark começa a defender a legislação de um partido. E nem vou entrar em si na própria opinião do Monark, mas o resultado disso todos nós já sabemos, né? O Flow Podcast acaba perdendo um monte de contratos, patrocínios, outro tipo de coisa, começa a ter problemas financeiros e praticamente perde a monetização de 7 canais em um só, quase que ao mesmo tempo, ou em um só dia. Ou seja, eles estavam simplesmente no topo e acabaram por se ferrar muito em pouquíssimo tempo. E depois vem o quê? 2026. 2026, o Monark acaba falando sobre um contrato que eles têm para o Igor, que parece que o Flow Podcast teria que pagar um tanto de 10 milhões de reais. Eu não sei se esse é o valor. Não sei se sabemos. Epa, vamos só. Que eu escutei de um tanto de 10 milhões de reais que seria dividido em sei lá quantas parcelas. Acho que era 200 parcelas, pagando 50 mil reais mensalmente ao Monark. E por que eu estou a entrar nesse assunto? Bem, que eu não queria nem entrar, mas vou falar assim por alto. Eu queria entrar nesse assunto para alertar você que quer abrir um podcast ou que está pensando em abrir um podcast, e até um podcast grande e gigante, que nós todos conhecemos em 2022, 2021 mesmo, o Flow Podcast, boom, disparava. Todo mundo surgia Flow Podcast. E depois de um tempo para outro, o Flow Podcast teve esse todo afundanço, mas hoje ainda está se reerguendo graças ao Igor 3K, ao Batista que também estava lá, ao Jean e todos lá. E até um império grande como aquele começou a ter problemas que ameaçaram a sua estrutura, ou que ferraram muito a sua estrutura. E agora imagina você que está começando, que quer começar um podcast agora. Então, fica atento. Mas isso daqui nem é para assustar você. Eu não quero assustar você. Eu só quero ser um juiz e mostrar, ou quero ser um dealer e mostrar as duas cartas, as boas e as más. E cabe a você decidir se você quer ou você não quer mesmo. Tá bom, primeiro vamos falar dos prós. E como eu disse, meu usuário, meu grande amigo, meu best friend, eu não quero assustar você e sim trazer apenas as cartas boas, as cartas então você próprio escolher o que você quer. Então vamos começar. Os prós, realmente esse mercado está crescendo muito.
cerca de 40% dos brasileiros escutam podcast regularmente e 23% escutam podcast mais de uma vez por dia, ou seja, 2 vezes por dia. E tipo, isso é praticamente uma audiência bem engajada que vai estar lá diariamente e bem fiel. Isso é bem importante. E 75% dos usuários acreditam que a opinião dos podcasters, ou o povo que faz podcasters, é mais credível do que a opinião de outros influenciadores. Isso daqui, para você usuário, pode parecer, tá nem aí, ou para você, criador, que está pensando em criar podcast, pode pensar, né? Mas isso daqui é muito importante. Para quem? Para as marcas, para os patrocinadores, que pedem muito, mas muita credibilidade, afinal eles não estão entregando os seus produtos para alguém ser praticamente o rosto da sua própria ideologia. O segundo Pro é que praticamente você pode começar um podcast com poucos recursos. Você apenas precisa de um celular decente, um bom microfone, uma boa lapela, e você pode começar um podcast. Vários podcasts começaram assim, tipo Inteligência Limitada, o Flow Podcast, eu acho, né? Que eles começaram também assim. E o terceiro Pro é que você... Eita, escutei coisas. O terceiro Pro é que o podcast tem uma vida longa. Diferente do TikTok, que depois de 48 horas o teu conteúdo simplesmente morre, o podcast pode ser acessado depois de anos, meses, semanas, com uma grande regularidade. Diferente do TikTok, que depois de 48 horas ainda pode ser acessado depois, mas dificilmente vai ser acessado a toda hora como um podcast. C'est moi, CL, Mbappé. Gol. Quarto ponto, pessoal. O quarto ponto é o seguinte: os videocasts estão abrindo canais no YouTube como seu meio principal. Vocês sabiam que em 2024 o Spotify relatou um crescimento de 58% dos podcasts em vídeo, pessoal? São 2,9 bilhões de minutos consumidos até a metade desse ano. E o YouTube, claro, se tornou a plataforma, ou é a plataforma, ou a maior plataforma de podcasts que há no mundo. A maior parte da geração Z, cerca de 84% da geração Z, e eu falo, e eu incluído, claro, opta pelo YouTube para a busca de vários programas, opta por YouTube para a busca de vários novos programas. Então, pessoal, por favor, se vocês quiserem abrir um podcast, o YouTube é o lugar certo. Mas nem tudo são prós, certo? Certo. Então agora vamos nos contras. Contras. Apesar de você abrir um podcast não requer a maior ou muito. Não estou falando para abrir um podcast decente, eu estou falando para você só abrir um podcast. Nem preciso de muito dinheiro. É ensurdecedor, pessoal. Demora muito. Mas demora muito. Você pode passar meses produzindo podcasts e sem retorno, sem likes, poucas views, até talvez sem views. A maioria das pessoas não resiste A maioria das pessoas não consegue gravar mais de 20 episódios ou manter uma boa constância. E psicologicamente é muito difícil também por conta dessa pressão de você não ter retorno e você não escutar barulho de trás. Porque nós sabemos que os dias de hoje, pessoal, a maior parte das pessoas pensa que o crescimento é rápido. Você começa hoje e amanhã já estás famoso. Mas, pessoal, a concorrência é forte e o mercado é difícil. Então, você deve levar isso em consideração. Não se abala. Também não recomendo abrir. Não recomendo abrir. E também não recomendo não abrir. Escuta tudo e mete na balança. É, é. E se demorar muito, não bastasse, é muito trabalhoso. Na real, montar um podcast, ou montar não, produzir, fazer a gravação, conversar é a parte mais fácil. Mas você não levou em consideração fazer a descrição, a thumbnail, ou seja, a arte, a edição, que a edição me dá uma raiva, a edição e todas essas partes daqui do conteúdo que parece durar uma horinha para produzir e lançar no YouTube, os próprios cortes que você vai ter que fazer para as outras redes sociais, os Reels ou Shorts, podem acabar te custando mais de uma hora. Claro, vai chegar para 3, 4, talvez até 5 horas só para você produzir um único episódio, pessoal. E sabe, né?
Não é só você produzir o episódio, você pode produzir o episódio e, como eu já disse no primeiro ponto, demora muito. Então você vai produzir o episódio e mesmo assim provavelmente não vai ter muita rentabilidade, não vai ter visualizações, talvez nem tenha rentabilidade nenhuma e só vai te frustrar psicologicamente e é difícil. E você vai ter que gravar um monte até começar a dar certo. Então também leva esse ponto em consideração. Bam! Terceiro contra. E aí que vem a situação. O terceiro contra, pessoal, eu intitulo como as palavras podem destruir tudo. E a treta do Flow Sabe é um exemplo, é um exemplo claro disso. Poucas palavras, ou só Bem um claro. programa, como aquele programa aí que rolou do Monark, destruiu um monte de coisas na reputação do Flow Podcast. Eles tiveram que reconstruir tudo, quase que não diria do zero, mas talvez do negativo, porque eles perderam patrocínios, perderam parcerias, talvez eles até arranjaram problemas judiciais, eu não sei dessa parte. Mas leve em consideração que quando você está segurando o microfone como esse, cada palavra da sua boca tem peso. E esse peso é um peso muito forte, que pode tanto construir e como destruir. Olha, só para gravar esse vídeo, eu pensei 2 vezes e eu estou pensando em cada palavra que eu vou falar a seguir, eu vou rever o que eu falei para ver se eu posso lançar um vídeo sobre isso. Porque quem sabe você vai abrir um podcast e quem sabe você não vai abrir um podcast. Então, repetindo tudo que eu falar, pessoal, mas tudo que eu falar nesse vídeo, meta na balança. Avalie se você quer assumir. Além disso, ou mesmo com os contras e os prós, ou você não quer. Eu só quero deixar informado. E vamos para o quarto ponto. 4 vezes 5, 20 mais 20 mais 20, não pula. Não vou cometer esse erro. Quarto contra, pessoal, a monetização é difícil. Apesar do grande crescimento do mercado brasileiro, especialmente nos podcasts, o mercado brasileiro ainda está enfrentando vários problemas a respeito da monetização, pessoal. E patrocínio não cai do céu. O patrocínio só vem com uma audiência bem consolidada. E uma audiência, e para a marca te olhar, além da audiência estar bem consolidada, ela ainda preza pelo caráter, que é aquilo, né? Uma tretinha ou uma palavra pode derrubar tudo. E mesmo com patrocínio, a negociação ainda é bem difícil. Então também leve esse ponto em consideração. E esse quinto contra, ou mais um alerta, é bem importante você não negligenciar. Meu português está como hoje. Você não pode negligenciar os contratos. Sociedade sem contrato, pessoal, é bomba relógio. Então, se você, meu caro, ou minha cara, e vai abrir o seu podcast com o seu amiguinho, o seu friend, o teu best friend, ou a tua namorada, ou o teu namorado, deixa tudo assinado. O que acontece se um sair? O que acontece se não fazer algo? O que acontece se o outro fazer algo? O que acontece se nós estamos num tipo de situação, como a do Monark e tal, nesse tipo de caso? Nós temos que ter tudo já no contrato. Claro que não tem como você prever tudo, porque se não tiver coisas bem claras no início, depois começa a ter aquele problema de tipo do Monark e do Igor, que até nem queria falar mais, mas aquilo aí de um fala uma coisa, o outro fala algo, e não que o problema deles seja esse mesmo problema que eu quero relatar para vocês, mas é um aviso, tenham contratos na mesa e bem estruturados. E esse vídeo já está acabando, por isso. Tá, pessoal, e o vídeo está acabando por aqui. Eu tive muito trabalho para fazer esse vídeo, mas eu gosto desse canal, e esse canal que eu estou fazendo pro hobby, então mesmo se demorar muito, sei lá o que, eu vou continuar aqui fazendo. E a história do Flow Podcast é sobre a história de dois caras que cresceram muito e construíram algo grande, mas que depois teve problemas, e aquilo tudo, né, que nós já conhecemos. E pessoal, abrir um podcast tem os seus prós e tem os seus contras. Nós temos que levar tudo isso em consideração. E se você quiser ver um podcast e você viu tudo isso e não se sentiu convencido, por favor, estude, vá, não olhe só os caras com grande sucesso,
pesquise, dá uma googlada, dá um chat GPTzinho, um cloudzinho, ou pesquise o que você puder para ter pelo menos mais embasamento e evitar frustrações, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem like, escrevam nos comentários o que é que vocês querem mais saber sobre esse canal e outras coisas, e quais são as dúvidas que ficaram sobre o podcast, e talvez eu possa responder aqui nos comentários. Então é isso, Feliz na área, e todos vocês sabem, né? A lenda continua.